Hoje daremos início à nossa primeira aula de Introdução à Informática. Eu sou a professora Débora Menezes, graduanda em Gestão da Tecnologia da Informação. O e-mail para contato é deboramenezes.ead@gmail.com. Utilizaremos como bibliografia básica e complementar Capron, Veloso, Norton e Rabelo, todas estas disponíveis na Biblioteca do Sertão Campus Floresta. A nossa ementa da disciplina é o que seria informática, hardware, software ou programas, TPWare, que é o que veremos hoje. Os outros veremos nas aulas seguintes. E para começar, o que seria informática? Bom, a informática é informação automática, isto é, o tratamento da informação de modo automático. Portanto, a informática pressupõe o uso de computadores eletrônicos no trato da informação. Hoje, a gente vive em uma sociedade da informação e saber usar um computador de forma correta é uma necessidade tanto para as atividades pessoais como principalmente para o mercado de trabalho, que exige cada vez mais pessoas capacitadas para ingressar e permanecer nele. Bom, hoje em dia, o conhecimento de informática está ao alcance de todos. Todos nós, um dia, chegamos à conclusão de que não seria fácil passar o resto da vida sem conhecer mais de perto os computadores. Então, eu apresento algumas definições de conhecimento de informática composta por 3 elementos, que é conhecimento, consciência e interação. Bom, o conhecimento é você aprenderá o que são computadores e como eles funcionam. Para isso, é necessário aprender algum jargão técnico, mas não se preocupe. Ninguém espera que você se torne um especialista em computadores. A consciência, à medida que estudar os computadores, você tomará consciência de sua importância, versatilidade e infiltração em nossa sociedade. A interação, não há maneira melhor de conhecer os computadores do que interagir com eles. Logo, ser instruído em informática significa também ser capaz de usar um computador para algumas aplicações simples. Bom, a natureza dos computadores. Todo computador tem 3 características fundamentais que o tornam útil. Cada uma delas tem características secundárias igualmente importantes. As 3 fundamentais são velocidade, confiabilidade e capacidade de armazenamento. Na velocidade, os computadores oferecem uma velocidade de processamento essencial a essa nossa sociedade de ritmo acelerado. A rapidez que passamos a esperar dos serviços para saques bancários, cotas de valores, chamadas telefônicas e reservas de viagens, para citarmos alguns, tornou-se possível graças aos computadores. A confiabilidade, os computadores são extremamente confiáveis. Se você já ouviu na imprensa que já existiu um erro de computador, provavelmente estão enganados. A maioria dos erros são erros humanos e não do computador. A capacidade de armazenamento, os computadores podem armazenar uma enorme quantidade de dados, os quais podem ser localizados e recuperados eficientemente. A capacidade de armazenar uma grande quantidade de dados é especialmente importante na era da informação. Bom, dentro dessas 3 características, temos as características secundárias, que é a produtividade, tomada de decisão e redução de custos. Na produtividade, quando alguém quer produzir algo, tipo no escritório comercial, passam a utilizar computadores. A expectativa dos gerentes é de que a produtividade aumente à medida que os funcionários aprendam a utilizar os computadores para realizar melhor e rapidamente seu trabalho. Ou seja, para ter uma boa produtividade é necessário um treinamento antes disso. Para tomar decisões, os gerentes precisam levar em conta fatores financeiros, geográficos e logísticos. O computador ajuda os tomadores de decisões a classificar e fazer as melhores opções. Na redução de custos, finalmente, pelo fato de melhorar a produtividade e apoiar a tomada de decisão, o computador nos ajuda a diminuir os custos de mão de obra, energia e trabalhos burocráticos.
Consequentemente, os computadores ajudam a reduzir os custos dos bens e serviços em nossa economia. Bom, os computadores, eles podem fazer praticamente qualquer coisa que você imaginar, mas em determinadas áreas, eles podem sobressair. Temos algumas das principais áreas que utilizam computadores, como educação, dinheiro, saúde, medicina. Mas hoje, os computadores estão presentes em todos os lugares. Esses são um dos principais, mas temos computadores em farmácias, supermercados, livrarias, escolas, hospitais, bancos, na nossa casa, no nosso dia a dia. Vale salientar que também já é possível comprar produtos e contratar serviços utilizando os computadores através da internet. Vamos falar um pouco sobre hardware, software e firmware. Para que a informação exista, é necessária a presença dos seguintes elementos: hardware, software e firmware, todos funcionando em perfeita harmonia. Se um destes faltar, esse sistema deixa de existir. O hardware, ele corresponde à parte física, eletromecânica do computador. São exemplos de hardware o teclado, CPU, memória, gabinete, disquete, entre outros. Através do hardware, as informações são inseridas no computador, transformadas em resultados e exibidas aos usuários. O hardware do computador é basicamente dividido em CPU, memórias e periféricos. A CPU, que é a unidade central de processamento, também conhecida como processador, é o cérebro do computador. É o local onde as informações são processadas e transformadas em resultados úteis. A memória é o local utilizado para armazenar programas, informações a serem processados pela CPU no momento da utilização do computador. Quanto maior a sua capacidade de armazenamento, maior é a quantidade de informações que ela pode guardar. Um computador possui basicamente dois tipos de memória, que é a RAM e a ROM. A RAM é uma memória que pode ser lida e gravada. E a ROM, ela é uma memória somente de leitura. Essa memória já vem gravada de fábrica e não depende da corrente elétrica para manter seu conteúdo. Nessa memória, o usuário não pode gravar informações. Ela é muito importante porque contém programa que testa a memória RAM e os periféricos para que o computador possa ser inicializado. Bom, temos os periféricos, que são os equipamentos que permitem a comunicação da CPU com o usuário. Eles são divididos basicamente em três tipos: periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Os de entrada são os que permitem ao usuário inserir dados no computador para que eles sejam processados pela CPU. Temos como exemplo o teclado, o mouse, a mesa digitalizadora e o scanner. Hoje, bem conhecido, a gente costuma muito ver esses periféricos. Os periféricos de saída são os que exibem o resultado do processamento feito pela CPU ao usuário. São exemplos de periféricos de saída: o monitor, a impressora, as caixas de som e etc. O monitor é o periférico de saída mais clássico, havendo vários modelos disponíveis no mercado. Periféricos de entrada e saída servem tanto para inserir dados no computador como para exibir o resultado do processamento. Exemplo: impressora multifuncional, monitor, touchscreen, que é sensível ao toque, CD, DVD, HD, placa de rede e muitos outros. Bom, falaremos um pouco sobre software ou programas. Bom, o software, ele é um conjunto de instruções criado logicamente pelo homem que informa a CPU como realizar uma tarefa. Ele é responsável pela interação, comunicação entre o computador e o usuário. O software pode ser dividido basicamente em duas categorias: sistemas operacional e aplicativo. Bom, o sistema operacional, também conhecido como SO, ele deve ser o primeiro software a ser instalado no computador, depois que ele é montado. Ele ajuda o usuário a operar o computador. No mercado existem diversos sistemas operacionais disponíveis. Dentro deles eu posso citar o Windows, o Unix e o Linux.
O Windows hoje, muito usado, eu acho que é um dos mais usados por todos. O aplicativo ele é um software desenvolvido para realizar uma função específica, como por exemplo, processar um texto, elaborar uma planilha de custo, tratar, ou seja, melhorar uma imagem, desenvolver um banco de dados e etc. Temos como exemplos também muito conhecidos o Word, o Excel, CorelDRAW, o Flash e o Photoshop. Peopleware não é nada mais, nada menos que nós, a parte humana. São exemplos de Peopleware um usuário comum, um programador, um analista de sistema e etc. Ou seja, sem nós, nada funciona. Utilizamos como referência hoje, para a nossa aula, Rabelo e Norton. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigada.